Dando início aqui, então, só passando para vocês uma pequena mudança aí que teve, né, nas divisões atuais. Hoje a gente está com 6 núcleos ativos. Nossa, acho que está com um pequeno delay. Nós estamos com 6 núcleos ativos dentro do projeto, né? Esses 5 primeiros aí que a gente colocou, eles já existiam, né? Que é cursinho, mídias sociais, criação, recursos humanos, desenvolvimento web. E aí agora a gente incluiu um novo núcleo aí, que é o jurídico. E aí eu vou detalhar um pouquinho mais para frente para vocês qual que é a responsabilidade desse núcleo, né? Então, já entrando aqui em como está o andamento do projeto, o que aconteceu aí nesses últimos meses, desde a nossa última conversa, né? O Cleiton vai falar um pouquinho aqui do que rolou em cursinho. Bom, efetivamente, eu não vou entrar em muitos detalhes quanto ao que aconteceu efetivamente no cursinho, já que os facilitadores das áreas dos cursinhos, eles acabaram não conseguindo participar. Então, acho que seria legal, já que a ideia dessas reuniões elas serem mais periódicas, seria interessante eles mesmos falarem, né, nas próximas conversas que a gente tiver, como que está rolando efetivamente e etc. Mas eu vou passar um pouco por cima aqui do que está rolando, mais ou menos. Cada área está atuando de uma forma um pouco diferente, né? A gente está dividido em 3 áreas, que seria ciências humanas, linguagens e ciências bioexatas, e cada uma está trabalhando de um jeito um pouco diferente. Algumas estão com algumas dificuldades maiores, quanto à quantidade de membros, etc. Mas outras estão fluindo muito melhor, né, quanto ao planejamento em si. E em resumo, os grupos eles estão as áreas em si elas estão trabalhando na maior parte se dividindo em grupos maiores e focando esforços para trabalhar nas ementas das disciplinas de disciplinas específicas. Então, um exemplo seria a questão da área de linguagens, que eles estão, nesse momento, eles se separaram em 2 grupos grandes para poder trabalhar, por exemplo, as disciplinas de língua estrangeira, que seria inglês e espanhol. E depois que terminar de preparar toda a ementa dessas 2 disciplinas, eles vão transitar para outras 2 disciplinas e ir fazendo isso por todas as frentes da área e conseguir finalizar, né, fazer uma rodada em todas as frentes. A ideia das áreas seria fazer uma produção por etapas, então, né, das ementas em si, que seria fazer toda essa preparação e rolar reuniões de discussão de uma ementa específica, né? Então, a ideia é ter toda uma preparação durante a semana, durante algumas semanas, e em algum momento vai rolar uma reunião para realizar o fechamento e a discussão dessa ementa preparada e definir efetivamente, né, não, essa é a ementa que vai para o resultado final e vai acabar passando para a próxima etapa de produção, né, que seria a mineração e futuramente a produção de conteúdo. A gente está passando por algumas dificuldades dentro do projeto como um todo também, mas falando especificamente do cursinho agora, seria a questão da falta de voluntários em algumas das frentes. Então, isso está dificultando bastante o cumprimento dos prazos pré-estipulados. A gente está vendo ainda como que a gente vai conseguir abordar essa situação. A questão da busca de novos membros, ela está precisando rolar com uma certa urgência. O que a gente pede é que sempre que você tiver a oportunidade de convidar algum amigo para fazer parte do projeto e etc., que encaminhe converse com esse amigo, se ele tiver interesse, encaminhe ele para a gente poder tentar ampliar mais o nosso quadro de voluntários para conseguir chegar alcançar os nossos objetivos. Com isso, tem rolado algumas mudanças, né, na questão de
dos objetivos finais que a gente tinha planejado, né, efetivamente a saída do site para novembro, a gente está, de acordo com essas dificuldades que vão rolando, a gente acaba mudando um pouco os objetivos e os prazos pré-estipulados, mas, em resumo, os nossos objetivos tendem a se manterem os mesmos até novembro, mas talvez com alguma redução na quantidade, no volume aí de entregáveis, né? Então, acho que o ideal é a gente conseguir trabalhar aí com as áreas de acordo com a disponibilidade de todos e a possibilidade de conseguir trabalhar as frentes aí de acordo com a quantidade de voluntários que tem. Boa. Em seguida, em seguida aqui, então, vamos comentar um pouquinho o que aconteceu em relação a mídias sociais e criação. Aqui eu coloquei o que rolou juntando esses dois núcleos, mas hoje a gente já tem uma primeira mudança que antes do núcleo de criação, ele não era um núcleo, né? Ele era um grupo dentro de mídias sociais, porque em tese ele atendia as demandas de mídias sociais, né? E aí a gente tinha mídias sociais dividida em conteúdo e criação. Então, o conteúdo era quem produzia o briefing ali das peças, né? Então, qual conteúdo teria que ser colocado numa postagem, de que maneira, e aí o grupo de criação produzia essas peças. Hoje, como a gente tem diversas demandas de criação que não vêm só do núcleo ali de mídias sociais, vem de outros núcleos, vem do geral, vem de tudo, né? Até demandas que são linkadas com o próprio site, não só de mídias sociais, a gente fez uma quebra, e aí o time de criação, ele se expandiu, então a gente tem mais voluntários dentro do time de criação do que a gente tinha antes, né? E além disso, ele atende à parte, então ele atende demandas de criação de todo o projeto. Essa foi a primeira mudança aí que rolou entre esses dois núcleos, nessa separação. Só reforçando aqui como é que está funcionando o fluxo de mídias sociais e criação a princípio, mas caberia para qualquer conteúdo que seja colocado no nosso formulário lá de sugestão de conteúdos, né? Para os outros núcleos. A gente tem uma semana para o time de mídias sociais produzir o conteúdo e publicar eles num formulário. Feito isso, o time de criação tem uma semana para produzir essas artes, né? Principalmente artes que vão ser postadas na próxima semana. Depois disso, tem uma semana que essas artes elas ficam postadas dentro de um drive e todo o projeto pode olhar essas artes, opinar, dar ideias, para ver se a gente está falando a mesma língua em todos os núcleos, né? Então, passou essa uma semana. Se houve comentários, a gente faz as atualizações da peça e aí, se essa atualização coube, já para a próxima semana a gente já consegue publicar. Se não coube, ela vai ficar para a próxima semana de produção de artes, né? E aí, por fim, nessa última semana, ocorrem as postagens. As postagens, a princípio, a gente pensou em 3 a 4 postagens por semana, né? Em dias diferentes, não no mesmo dia. Então, meio que esse fluxo aqui, ele desde a produção de um conteúdo até a postagem, ele toma praticamente um mês. Porém, como isso é uma linha de produção, cada semana a gente vai ter postagens novas, produções novas, verificações novas. Então, esse ritmo não para. E aí, falando aqui do que rolou, né? A gente definiu para mídias sociais e para criação a rotação de facilitadores a cada um mês. A gente fez um teste, viu que estava funcionando e por que funcionou para a gente, né? Tanto o time de mídias sociais quanto de criação, os projetos não são tão longos. Como eu comentei agora no fluxo ali atrás, coisa de uma semana as coisas já estão rodando. Então, não tem necessidade de alguém ficar por muito tempo, porque essa mudança não vai afetar em nada nos projetos que estão rolando. Então, por isso que a gente optou por essa rotação a cada um mês. Tem funcionado. A gente ainda vai conversar com os facilitadores que participaram para ver se eles sentiram alguma dificuldade, mas a princípio os feedbacks foram positivos. Então, essa foi a primeira definição que rolou. Nesse tempinho aí, a gente acabou ficando um tempo sem postar nada no Instagram, nem no Facebook, e acabou até apagando todas as postagens que tinha lá. Algumas pessoas até vieram perguntar se estava tudo certo. A gente passou aí uns bons meses estudando a identidade do projeto, até teve aquela votação da logo e abertura para quem quisesse propor logo e tudo mais. Então, a gente passou um tempo aí nesse movimento.
Depois disso, a gente começou com a estética do Instagram, então pensar se a gente ia seguir um padrão no layout lá do feed do Instagram, se a gente ia mesclar alguma coisa, e aí a gente passou praticamente uns 2 meses discutindo sobre isso, de uma maneira que a gente utilizasse cores que não fossem cores que ativasse ansiedade, né, nos estudantes, e não fossem cores que espantassem ou que ficasse difícil de ler. Então, a gente trabalhou num tempo nisso, estudando um pouco dessa parte da importância das cores e o que elas ativam. E aí, o que eu já falei agora o que eu falei não. A gente fez 3 postagens iniciais apresentando o projeto no Instagram. Então, as únicas postagens que tem lá dentro do Instagram atualmente são 3 postagens explicando como que o projeto surgiu, quem nós somos, o que a gente faz, o que a gente quer. Então, é só isso que tem por agora. Mas, provavelmente, para a semana que vem, a gente já tem 3 postagens aí programadas. Agora, sobre o núcleo de recursos humanos. Vou só esperar que com delay. Boa. Esse time, como ele é um núcleo um pouco novo, então, para inteirar todo mundo aqui, é o núcleo que é responsável pela gestão de pessoas no projeto. Então, tudo que diz respeito a pessoas, é esse núcleo que vai abraçar e cuidar, né? O que rolou nesses últimos tempos aí com o núcleo de recursos humanos? O pessoal construiu uma planilha de cadastro de membro, então, como quando a gente começou o projeto, a gente acabou captando membros para cada núcleo de forma individual, às vezes as informações não se cruzavam. Por quê? Para mídias sociais, a gente precisava de uma quebra de informação diferente do que a gente precisava para cursinho. E aí, para não ficar algo muito longo de ser preenchido e algumas informações em vão, a gente acabou cadastrando vocês, no caso, né, de maneira separada. Agora a gente criou uma planilha, a gente não, né, o pessoal de RH criou uma planilha unificada, e aí agora vai ficar um pouco mais fácil a gente encontrar quem faz parte do que em um único só lugar, né. Em sequência, eles fizeram um mapeamento de necessidades de membros. Então, quem estava de facilitador aí no mês de setembro deve ter conversado com o pessoal da RH, principalmente com o Danilo, que ele fez esse papo de entender se estava precisando de mais membros, em quais áreas, quais as competências, quais as necessidades. Então, esse foi outro passo aí que o pessoal de RH cumpriu. Por fim, começaram a buscar novos membros, então, essa parte eu entrei um pouco no auxílio, de divulgar aí o nosso formulário de cadastro de novos membros, não, né, mas de interesses, né, então a gente começou a rodar isso em grupos de universidades, grupos de cursos e tudo mais, e aí, por fim, o que aconteceu agora nessa última semana é que o pessoal começou a entrar em contato com a galera dessa lista para entender certinho, alinhar expectativas, e até depois desse papo inicial, conseguir passar esse membro para o facilitador da área, e aí o facilitador inclui esse membro nas tarefas, né? Aqui que eu coloquei como pontos importantes, é mais para ficar aí na espera de vocês, porque praticamente todos esses pontos, eles vão começar a serem trabalhados na próxima semana, que é a planilha que eu falei agora atrás ali, de cadastro de novos membros, se eu não me engano, opa, tem mais, ou eu posso tentar falar mais devagar. Tá cortando para você? E... Bom, eu vou tentar continuar falando, tá bem cortado? Melhorou? Pode falar. Tá, então vamos lá. Dos pontos importantes aqui que eu comentei, né, tem o cadastro dos membros, não é de novos, eu coloquei errado aqui, é o cadastro de membros, então o pessoal da RH vai entrar em contato com vocês passando esse formulário, e esse formulário vai servir para várias coisas, né? 2 delas. Colher informações sobre vocês, então, forma de contato, se vocês querem compartilhar WhatsApp, e-mail e tudo mais, qual curso vocês fazem parte, e aí já vincular certinho qual núcleo vocês estão fazendo parte, qual grupo dentro desse núcleo que vocês fazem parte, algumas informações básicas assim, e aí o segundo ponto que esse formulário vai ser importante é para autorização do uso de imagem. Como a gente está querendo fazer algumas postagens, ou até mesmo quando o site sair do papel,
a gente quer incluir um quadro ali de voluntários, né, com fotos e nomes e tudo mais, a gente precisa da autorização de vocês para usar a imagem de vocês. E aí, consequentemente, o compartilhamento de alguma imagem, né, de uma foto que vocês se sintam confortáveis para a gente utilizar, tanto nas redes sociais quanto no site. Então, esse formulário vai servir principalmente para esses 2 pontos. Aí, outros 3 pontos bem importantes: acompanhamento com facilitadores, que vai começar a rolar. Esse acompanhamento é para os facilitadores do encaminharem para o RH como que está a atividade de cada membro desse grupo. Então, se esse membro está ativo, se aconteceu alguma coisa e ele avisou, ou se ele não avisou e desapareceu e tudo mais, para o RH saber quando é o momento de procurar uma nova pessoa para incluir nesse grupo e não prejudicar o grupo todo, né? Então, esse vai ser o acompanhamento com os facilitadores para entender essa movimentação dentro do grupo. Feedback individual. É um formulário que vai rodar entre cada membro, então não vai ser exclusivo, não vai ser direto com facilitadores, vai ser com todos. E a ideia é tentar entender o que está te motivando a continuar no projeto, o que você tem feito de legal pelo projeto, se você tem alguma ideia de melhoria, se você está sentindo algum ponto de dor dentro do projeto, para a gente conseguir corrigir esses pontos com uma certa rapidez. E aí, por fim, essa política de afastamento é uma que a gente já citou na última reunião, que é aquela política que, caso um membro ele fique sem contato com o projeto por 2 semanas, o RH vai entrar em contato e propor um afastamento, né? E esse propor um afastamento quer dizer que vai propor que o grupo não conte com essa pessoa por um tempo, até ela se organizar, enfim, conseguir voltar a estar ativa no projeto e incluir um novo membro no lugar dessa pessoa. Então, essa vai ser a política de afastamento. A ideia é que o RH entre em contato pelo Slack, já que é nosso canal fonte aí. O pessoal do RH já está presente em todos os Slacks, então é de extrema importância que todo mundo garanta olhar o Slack pelo menos uma vez na semana para conseguir pegar essas conversas dentro do prazo que a gente combinou, né? E aí, como próximos passos, a construção dessa, ela já está em andamento, inclusive, que é a construção dessa planilha de horas. Essa planilha de horas vai ser meio que uma planilha onde cada membro vai dizer qual momento, qual dia, qual horário que ele vai estar trabalhando efetivamente pelo projeto. E aí, a ideia dessa planilha é que, se você precisa marcar, sei lá, uma reunião, a gente consegue bater o olho nessa planilha e consegue marcar sem ter que criar um formulário e tudo mais. Ou se surgiu uma dúvida e eu preciso conversar com alguém, sei lá, de mídias sociais de humanas, eu consigo bater o olho nessa planilha e ver quando essa pessoa está ativa para eu poder conversar com ela e não ficar enchendo o saco dela em áreas que ela não está dedicada ao projeto. Então, é meio para filtrar tudo isso. Essa planilha vai ser fácil para alterar os horários. Então, assim, surgiu uma prova, não posso mais ajudar nesse horário, ou coloquei um compromisso recorrente, já não posso mais naquele horário. Vocês conseguem entrar fácil nessa planilha e alterar os horários de dedicação de vocês. Então, esse é o nosso próximo passo aí para RH. Bom, falando agora um pouco sobre a questão de como que está ocorrendo a situação do desenvolvimento web, na última reunião, a gente começou a realizar uma integração entre a área de desenvolvimento e a área jurídica, né? Que para poder ter uma discussão sobre a questão de segurança de dados, seja os dados que a gente vai estar olhando para fazer realizar um cadastro dos usuários da nossa plataforma, ou até mesmo com relação às questões legais dessa relação, né, que a gente vai ter com os alunos. E que existe uma série de leis que regulamenta esse tipo de coisa, principalmente a questão de segurança de dados, segurança de informação, e para não ter prejuízos para o projeto, a gente precisa estar por dentro disso e estar seguindo isso e estar rolando uma discussão bem proveitosa. Quanto ao site em si, a home do site está sendo finalizada,
Então, nessa home, ela vai incluir uma introdução do projeto e um slideshow, que vai estar trazendo algumas informações. Isso a gente precisa montar ainda quais serão essas informações que vão conter nesse slideshow. Então, se vocês tiverem ideias, tiverem propostas aí, sugestões do que a gente poderia estar colocando nesse slideshow a priori para o lançamento do site, mandem aí no chat ou podem mandar no meu inbox também. Além disso, vai conter um Quem Somos, seria mais um resumo do Quem Somos. O Quem Somos a gente vai estar trabalhando ele mais a fundo quando a gente conseguir montar os cards dos membros, que a gente vai incluir efetivamente toda a estrutura do Quem Somos, né? A história do projeto, a missão, o valor e visão do projeto. Além disso, todos os membros também, todos os voluntários do projeto, numa página exclusiva do Quem Somos. Então, a priori, na home vai ter só um resumo ali do que é o projeto. E, além disso, a gente pretende incluir o vídeo institucional, que a gente já... A nossa ideia é começar a gravação dele já nessas próximas semanas, e para possibilitar uma edição aí, talvez a gente faça um resumo, um vídeo resumo só com algumas coisas, enquanto a gente trabalha no vídeo geral, ou no vídeo oficial, né? Ou a gente não sabe ainda como que vai seguir com isso. Mas a ideia nossa é ter a página home o quanto antes no ar. E então a gente vai seguir aí de alguma forma. Então, se tiverem sugestões aí também sobre essa questão aí, é sempre bem-vindo. E além disso, a última funcionalidade que vai ter a princípio na home vai ser o Localiza Cursinho, que a aplicação já está praticamente pronta. A gente está buscando aí cadastrar mais cursinhos para conseguir ampliar, né, o nosso banco de dados de cursinho. Mas ele já está funcional e já está rolando a princípio. Bom, aí os próximos passos, então, seria efetivamente colocar a home no ar e iniciar a criação aí, então, da página do aluno, na qual a gente entraria com as funcionalidades que seria o fórum de dúvidas, o simulado e, efetivamente, o início do conteúdo minerado. A gente começaria a postar a partir da criação da página do aluno. Sobre o fórum de dúvidas e o simulado, eu coloquei no Slack de cursinho algumas perguntas ali que seria interessante a gente estar discutindo como um todo no projeto, e, inclusive, pensando aqui agora, acho que seria interessante colocar no Slack de criação também, que é de criação não, de mídias sociais, que o pessoal também está produzindo conteúdo, e para a gente discutir qual que vai ser a abordagem efetiva desse fórum de dúvidas e desse simulado, como que a gente pode estar trazendo uma melhor experiência aí para os nossos alunos. Bom, então eu vou passar agora de volta para a Isabela aqui. O Cleiton só reforçou aqui que no final a gente mostra como que tá a cara do site por hora. Bom, então aqui, né, o novo núcleo que a gente incluiu aí no projeto, que é o núcleo jurídico. Então ele iniciou com a entrada da Isa, que é advogada, ela vai nos ajudar aí na parte legal do projeto, principalmente no que diz respeito à segurança de dados, né? Então, o núcleo jurídico ele está se movimentando em relação a isso. Bom, entrando agora nas nossas últimas conquistas aí do projeto, né? Depois de muito choro, a gente conseguiu 1 ano de hospedagem de site gratuita na Hostinger. A gente estava pensando a princípio em tentar usar as hospedagens que já fossem gratuitas de qualquer jeito, mas justamente por conta dessas questões de segurança, a gente tentou buscar outras e outras funcionalidades também, né, dessas hospedagens, né? A gente tentou chorar em alguns sites de hospedagem, e aí, por fim, conseguimos esse daí da Hostinger por 1 ano. Como a pessoa que atendeu a gente foi super simpática, eu diria, eu acho que se a gente tiver necessidade de estender essa
hospedagem para mais um tempo, talvez a gente consiga tendo uma boa conversa e provando valor, né? Então, foi legal. Outro ponto, antes da Isa entrar no projeto e a gente incluir o núcleo jurídico, né? Eu estava tentando conversar em vários institutos pro bono para tentar desenrolar essa parte legal do projeto de forma gratuita, né? E aí, por fim, eu encontrei justamente um instituto pro bono e inscrevi o projeto. Eu inscrevi ele dia 28 de agosto, se eu não me engano. Eles disseram que tinha uma taxa de resposta de 15 dias, então eu já tinha perdido as esperanças, até que 2 dias atrás uma pessoa me respondeu que já estava cuidando do nosso caso e que logo eles entravam em contato com a gente para conversar um pouco melhor e ver se o nosso projeto se enquadra no trabalho deles. Então, enfim, pode ser que a gente consiga em breve um CNPJ para o projeto e consiga alavancar nossos benefícios. Bom, entrando numa outra partezinha aqui, né, eu chamei de para relembrar, porque é algo que a gente já comentou, então é só para deixar todo mundo na mesma página, ainda mais porque a gente tem novos membros aí na conversa, que são os métodos de comunicação. Então, as vossas reuniões, elas estão acontecendo sempre pelo Meet. O Meet, ele tem como usar direto pelo computador, mas quem prefere, ele também tem aplicativo e você pode usar direto pelo celular. E agora o Gmail, ele liberou que você participe de reuniões direto pelo Gmail. Então, você não precisa baixar um aplicativo de fora para utilizar o Meet. Você consegue usar direto pelo seu e-mail. Isso é bem positivo para, sei lá, às vezes, para quem está sem memória no celular, não quer baixar outro aplicativo, consegue utilizar pelo próprio Gmail. Sobre o Slack, né? Reforçando aqui a importância de manter a comunicação centralizada no Slack, porque dentro do projeto a gente tem todo mundo com acesso ao Slack, porém nem todo mundo com acesso ao WhatsApp. Então, por isso a gente precisa manter nossa comunicação ali dentro do Slack para atender todo mundo e, além disso, para deixar um registro ali de informação, né? Para que quando entrar um novo membro, a gente não precise marcar uma reunião e passar tudo o que está acontecendo para esse novo membro. Basta ele entrar no Slack, ele consegue ler as últimas postagens e já se inteirar do que está acontecendo ali, né? Sobre o WhatsApp, a gente tinha comentado na outra reunião que não é proibido usar o WhatsApp, é só importante tudo ser registrado e toda a discussão ser feita dentro do Slack, mas quem preferir ter um WhatsApp também para pequenas conversas ali ou avisos, não tem problema algum. Além disso, a gente criou um grupo no WhatsApp, que é um grupo onde, a princípio, só eu e o Cleiton estamos liberados a postar, que é um grupo que a gente criou com o objetivo de avisos. Então, tudo o que acontecer em relação ao projeto, tudo que cabe, todo o projeto ser informado, a gente vai divulgar no Slack e reforçar nesse grupo de avisos. Ou seja, o grupo não é obrigatório, mas para quem não tem o hábito de olhar o Slack, pode ser legal para facilitar, né? Então, a gente vai sempre mandar o link dos posts ali que rolarem no Slack, direto nesse grupo de avisos, ou relembrar reuniões, ou passar pequenas mensagens ali. Então, só reforçando, tudo vai estar no Slack e também no WhatsApp. Então, vocês podem seguir por onde vocês preferirem. E aí, por fim, agora, nos outros métodos de comunicação, esses aqui entram um pouco mais específicos, né, e como sugestão. O Trello é uma ferramenta que a gente tem usado em alguns núcleos, né, que é para organização de tarefas. Então, se algum núcleo ou algum subgrupo combinou uma linha ali de produção de tarefas, ou está com várias demandas e quer deixar ali para cada um e para cada pessoa do grupo ir puxando e começando, o Trello é uma boa saída, fica aí como sugestão. E o GitHub, ele está sendo usado pelo time de desenvolvedores, que é para hospedagem de código-fonte, né? Então, é só um compartilhamento ali das informações também. Bom, separei uma outra parte aqui que eu estou chamando de para reforçar. Esse para reforçar é sobre os canais do Slack. Então, todos os canais do Slack hoje estão com todos os workspaces, né, do Slack estão com pelo menos esses 3 canais, que são canais de acompanhamento, você e ideias, né? O acompanhamento é onde vai ser postado tudo o que foi feito na semana anterior do projeto, né? Então,
por exemplo, mídias sociais, tem 4 subgrupos. Cada subgrupo vai postar no acompanhamento o que rolou no seu grupo na semana anterior. Ah, cursinho também, deve também. Todo mundo vai postar nesse canal. Depois eu vou explicar a importância disso, né? Temos o canal Quem é Você? Esse canal é aberto para quem quiser se apresentar ou conhecer um pouquinho dos outros membros. É só entrar nesse canal e ler o que rolou. E o canal de ideias é um canal aberto para qualquer um de vocês apresentar ideias. Então, surgiu qualquer ideia sobre qualquer parte do projeto, não se restringam só ao que vocês fazem parte, vocês podem mandar nesse canal de ideias, que a gente bate um papo, o pessoal pode opinar ou acrescentar coisas, e aí a gente levanta essas discussões. O canal de ideias tem todo mundo do projeto alocado, assim como os canais geral, todo mundo. A diferença é que esse canal de ideias é para a gente postar coisas novas, ideias que surgirem. E o canal Todo Mundo normalmente é para avisos, para postagens mais vinculadas ao projeto, coisas que já são mais pré-definidas. Bom, e aí para fechar agora, como próximos passos que a gente tem, eu acho que eu dei um spoiler já no comecinho da reunião, mas vou reforçar aqui porque acho que não estava gravando ainda. A nossa ideia é ter essas reuniões de alinhamento aqui, né, de acompanhamento, mensais. A gente ainda vai rodar um formulário para ver o melhor dia para vocês. E aí, como a gente entende que quando as reuniões elas são marcadas um pouco em cima da hora, as pessoas às vezes não conseguem se organizar para participar ou já tem um outro compromisso. Então, a nossa ideia é rodar talvez ainda essa semana um formulário para captar disponibilidade para o próximo mês já. Porque aí, com uma certa antecedência, todo mundo consegue se organizar, e aí a ideia é que a reunião seja fixa. Então, todo mês vai ser nesse mesmo dia, entre aspas, né, e horário. E aí todo mundo consegue se organizar, participar, preparar coisas para trazer e tudo mais. Agora, trazendo o ponto que eu comentei, né, do porquê da importância do canal de acompanhamento, é bem importante que todos os facilitadores enviem, ao começar a próxima semana, o que rolou na semana anterior dentro do seu grupo, do seu núcleo. Por quê? Para que a gente não fique um mês esperando para saber o que rolou no projeto, né, nessa reunião mensal, o pessoal do RH está já se movimentando para que a cada semana eles recolham todos os acompanhamentos que foram postados dentro de cada Slack, reúnam isso em um documento e compartilhem de volta com todos. Então, assim, enquanto o pessoal de cursinho vai ter acesso só aos grupos de cursinho, ao acompanhamento de cursinho, o RH vai trazer o que rolou em mídias, em criação, em devs, para dentro do cursinho. Então, vocês vão ter acesso direto ali ao que aconteceu dentro de cursinho e mais através do RH ao que rolou nos outros núcleos. Então, a ideia é deixar vocês mais próximos do que está acontecendo, até para que vocês consigam trazer ideias e opiniões mais rápido sobre essas movimentações. E um último próximo passo aqui, a gente vai criar um calendário de reuniões, que vai ser compartilhado com todo mundo, e o objetivo desse calendário de reuniões é que todo mundo tenha acesso ao que está rolando em cada semana. E aí a pessoa consegue também participar de uma reunião, mesmo que não seja do seu núcleo, mas ela quer levar alguma ideia ou ela quer acompanhar como que está rolando nesse outro grupo. Então, a ideia é ter um calendário de reuniões para que vocês tenham visão de todos os movimentos que estão rolando dentro do projeto. E aí, eu acho que, por hora, era isso. A gente tinha programado mais ou menos uns 40 minutos de reunião. Alguém tem alguma dúvida? A gente ainda vai mostrar como é que tá a cara do site, mas se alguém tiver alguma dúvida aí sobre o que a gente apresentou, quiser trazer alguma ideia, podem abrir o microfone ou podem mandar aí no chat, que a gente vai batendo um papo. Bom, Fernando, eu ia pedir para você, então, consegue compartilhar a tela para a gente aí, para a gente poder mostrar o pessoal como é que está a home nesse momento. Só um detalhe que eu pensei, que eu lembrei agora, sobre a questão das reuniões mensais, que uma das coisas que a gente estava comentando, que para a gente conseguir atender a maior parte de pessoas do projeto, né, com essas reuniões mensais,
se a gente manter ela sempre no mesmo dia, vai ter as pessoas que têm um compromisso fixo aos sábados, por exemplo, que nunca vai conseguir participar. Então, a nossa ideia é manter, por exemplo, um fim de semana fixo ali. Então, sei lá, o primeiro fim de semana do mês, o último fim de semana do mês, e revezando entre sábado e domingo, por exemplo. Que aí, assim, a gente consegue contemplar todo mundo. É óbvio, a gente sempre vai estar gravando as reuniões para que quem não conseguiu participar possa assistir. Mas a ideia é que a gente tenha essa reunião com todo mundo presente, que aí dá para rolar aquele bate-papo, né, sobre as ideias e discussão efetiva aí sobre tudo que está rolando. Bom, o Fernando já está compartilhando com a gente aí, então, né? Então, essa é a cara da home que a gente está montando até esse momento. A ideia, então, seria ter essa introdução inicial, né, como eu já havia comentado. Nessa parte em branco, do lado direito aí, seria onde estaria o slideshow. Descendo um pouco mais aí, então teria essa ideia de um rasgo, né, nesse papel aí, que estaria mostrando esse fundo azul, e aí entraria no quem somos, né, efetivamente. Então, a ideia dessa parte do quem somos é a gente ter um resumo aí do lado direito do que é o projeto, de qual que é quem que faz parte desse projeto e qual que é o objetivo do projeto, e do lado esquerdo a gente colocar o nosso vídeo institucional, que conta um pouco mais sobre o que é o projeto. Aí a ideia é que depois, quando a gente tiver mais informações sobre quem somos, que a gente consiga levar, a partir dessa parte, a gente levaria a pessoa para uma outra página, e nessa outra página estaria trazendo mais informações do quem somos, né? Tem um botãozinho de saiba mais para ter mais informações. Aí depois, descendo mais, a gente teria então a funcionalidade do Localiza Cursinho, que ela já existe já aí. Então a ideia é ter esse mapa com os pins aí dos cursinhos que existem, e se a pessoa clica em um dos cursinhos, vai aparecer as informações aqui do lado. Aí a ideia é a gente cada vez aprofundar mais, né, essa funcionalidade, trazendo mais informações dos cursinhos. Isso daí é o que a gente conseguiu colocar por hora nessa funcionalidade, mas a ideia é trazer mais cursinhos, e a partir do momento que a gente abranger mais aumentar mais o nosso banco de dados de cursinhos, a gente conseguir trazer outras informações, como o site do cursinho, a rede social, formas de contato, e talvez futuramente até algum mecanismo de avaliação desse cursinho, para os ex-alunos do cursinho conseguir trazer um depoimento, e etc. Essas aí são tudo ideias que surgiram, mas a gente ainda não conseguiu parar para pensar no como implementar ainda isso. Aí o Fernando está mostrando que ele já está funcionando também para celular, né, para o tamanho do celular, como que ele fica. O layout fica um pouquinho diferente, mas é para poder se adequar, então, aí ao formato do celular e o tamanho do celular, né. Bom, é isso então, pessoal. E aí, pessoal, só para reforçar, o Cleiton acho que já comentou um pouquinho antes, mas nós estamos precisando de pessoas para ajudar a gente em praticamente todos os núcleos, assim. Então, se vocês tiverem amigos aí que possam topar, embarcar nessa ideia aí com a gente, principalmente para os núcleos de cursinho, de mídias sociais e de dev. Acho que é de dev, eu posso olhar depois no formulário. Passem o contato para a gente, ou para mim, ou para o Cleiton, ou até para o pessoal do RH mesmo, que já está em contato. Eu vou divulgar em todos os Slacks quem são as pessoas do RH, para que fique mais fácil vocês entrarem em contato. Mas, assim, passem para a gente pode trocar uma ideia, se para vocês tiverem corrida, a gente consegue trocar uma ideia com os amigos que vocês indicarem. A gente está rodando o formulário, conseguimos, acho que, 15 interessados, se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto estava em torno de 15, mas é sempre bom a gente ter bastante pessoa aí unida para que não fique pesado para ninguém, né? Para que a gente consiga seguir de uma maneira mais saudável. Então, indiquem aí pessoas para a gente está aceitando demais. E aí eu acho que por hoje é isso.
Se surgir qualquer dúvida até em outro momento aí, quiserem conversar com a gente ou com qualquer um dos núcleos aí para entender processos, fiquem total à vontade. Muito obrigado por terem participado aí, interagido e tudo mais. E é isso, gente. Boa tarde para vocês. Bom sabadão. Bom, valeu, pessoal. Obrigadão aí. Valeu, gente. Abraço. Opa, abraço.